Bom, boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma live aqui do Artemis Laboratório. Hoje, mais uma vez, com a participação da minha amiga Renata Praça, né? Médica infectologista. Hoje nós vamos falar do tema que está mexendo com a nossa vida há mais de um ano, né? Essa grande pandemia aí do Covid-19. E aí eu falei, bom, vamos trazer uma médica infectologista para discutir com a gente, né? Então, vamos lá. Eu acho interessante hoje, Renata, como a gente vai estar falando de Covid. Covid é uma coisa que está dando muito o que falar, né? E o pessoal às vezes até questionando muito tudo que a gente fala. Eu acho interessante a gente falar um pouquinho da nossa formação, de quem a gente é, até para deixar claro que a gente tem conhecimento aí para estar falando, né? Bom, eu sou Dr. Fábio Rocha Lima, sou médico patologista, tenho a minha formação lá na USP, na Universidade de São Paulo, onde fiz minha residência em anatomia patológica e trabalho há 20 anos com patologia aqui entre São Paulo, Santos e Dourados. Fui professor da UFGD durante 10 anos, onde fiz o meu mestrado na área de doenças infecciosas, né, orientado pelo Júlio, e estou aqui trabalhando aqui no Artemis agora como diretor técnico. Renata, por favor. Olá, boa noite a todos, já falei, né? Então, meu nome é Renata Praça Longa, eu sou médica infectologista, eu sou paulistana de nascimento e douradense de coração, né? Venho para cá, fui muito bem acolhida pela cidade. Então, eu fiz a minha residência no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, em São Paulo, e aí vim para cá, para Dourados, e sou professora na UFGD, sou médica no HU, fiz o meu mestrado pela Fiocruz em Saúde Pública, né? E trabalho com vacina também, tá? Então, aí trabalho no Covid, também ali no Hospital Santa Rita, fui eu que organizei toda a parte do Covid ali, da parte de controle de infecção e biossegurança, tá? Também tenho formação em gestão de saúde, né? Que é uma coisa bem importante também agora, também tenho uma formação, essa. Legal. Bom, Renata, nós estamos vivendo, talvez, a pior pandemia, a pior pandemia da nossa geração, né? Acredito que a nossa geração nunca viveu uma pandemia desse nível, e acho que é interessante a gente começar conversando um pouco sobre o quão grande é essa pandemia, né? O quanto que isso está impactando em termos de doença, de mortalidade. Eu acho que seria interessante, né? Nós tivemos esses dias aí 4 mil mortos por dia aqui no país, né? O quanto que isso é grande? Eu queria que você comparasse isso com outras doenças infecciosas, para a gente realmente o pessoal ter uma ideia, né, do quão grandes são esses números, de quanto isso representa em termos de perdas de vidas, em termos de problema para o sistema de saúde, essa pandemia. Acho que é interessante começar dessa forma. Eu acho que nós somos da geração, eu pelo menos sou da geração de ficar na fila do revólver, e eu sou da geração, né, de que as vacinas vieram para diminuir as doenças, né? Uma geração antes de mim, a regra era, fica todo mundo junto para pegar logo, né? Varicela, sarampo, fica todo mundo... Então, eu sou da era que as coisas começaram a melhorar e a gente começou a usar vacina. Eu acho que a pandemia que a gente pode comparar, principalmente do século XX, é a AIDS. Eu acho que, por exemplo, é a principal comparação, né? Eu acho que também entre os anos 70, 80, principalmente até o começo dos anos 90, quando a gente teve um tratamento, né? A AIDS levou aí, se eu não me engano, para ter um tratamento eficaz, a AIDS foi muito rápido e levou mais de 10 anos entre a sua descoberta e o tratamento. Então, no Brasil, desde o começo da pandemia da AIDS até hoje, morreram o mesmo tanto de pessoas que morreram com Covid. Em um ano. Então, em um ano, morreram tantas pessoas como nesses 30 anos de pandemia de AIDS. Tá? Eu acho que essa comparação já é bem o suficiente, né? A gente também pode comparar com, por exemplo, outras coisas que não são doenças, mas que a humanidade trata como tragédias ímpares. Por exemplo, a bomba de Hiroshima e Nagasaki. Se a gente juntar os mortos nas duas bombas, dão 300 mil pessoas, 300 e poucas mil pessoas, que é o mesmo tanto de óbitos que a gente tem no Brasil. Mais ou menos quantas pessoas morreram de dengue? Você tem ideia quantos morrem de dengue mais ou menos por ano no Brasil? Só para uma comparação. Então, chega a ser menos de 100 pessoas. Por exemplo, aqui em Dourados,
são menos, uma pessoa morreu desde o começo do ano. A gente já teve mais de 200 mortes com Covid e uma com dengue. Tá? Sim, sim. Então... Eu vou fazer uma comparação com doenças que a gente discutiu aqui, eu acho isso muito importante, né? Você tem uma ideia, tá? Você fala, câncer de mama mata muita gente? 18 mil pessoas por ano no Brasil. Câncer de próstata, 15 mil. Câncer de pulmão, 30 mil pessoas. Todos os cânceres somados, 230 mil pessoas no ano de 2019. Tá? Doença cardiovascular, que é o que mais mata, 380 mil pessoas no ano de 2019. Quer dizer, a Covid é o que mais mata hoje no Brasil, indiscutivelmente, isso não tem o que dizer. Então, eu acho que esses dados são importantíssimos da gente levantar, para a gente, primeiro, situar o pessoal para entender o tamanho do problema, né? Bom, vamos começar a falar da doença, então? Quer falar um pouquinho do coronavírus, né? Do que é esse vírus, né? Como que ele se transmite? Vamos falar um pouquinho dessa parte inicial da doença. Eu acho que é interessante antes da gente entrar na parte da vacinação. Então, o coronavírus é um vírus de transmissão respiratória, né? Que transmite através das secreções respiratórias. Ele é uma mutação de outros vírus. A gente já teve outros coronavírus antes, mas ele é novo para o nosso sistema imunológico. Então, a gente adquire ele pela respiração. Ele é capaz de ficar no ambiente, né? Também aí ele tem uma afinidade muito grande para os tecidos da nasofaringe e do pulmão. E é nessas células que ele vai entrar, vai se reproduzir, vai fazer uma resposta inflamatória, e aí é onde a gente tem os principais sintomas, tá? Uhum. Os coronavírus são vírus relativamente antigos e conhecidos nossos, né, Renata? Na verdade, Ah. muitos resfriados comuns são causados por coronavírus, outras linhagens de coronavírus. Eu lembro que a gente estudava que causava resfriado em crianças nas aulas de pediatria, né? E a gente não dava muita bola para esse vírus, né? E agora ele causando todo esse problema para nós. Bom, então, vamos falar um pouquinho da sintomatologia, né? Quais são os sintomas, o que o paciente sente, quais são os sinais de alerta, quando que o paciente tem que ficar com medo, preocupado. Eu acho que isso é primordial, né? Então, é uma doença infecciosa aguda que nos primeiros 3 a 4 dias ela tem sintomas inespecíficos, que é uma febre, geralmente mais para baixa, não muito alta, uma cefaleia, uma dor no corpo, e alguns pacientes já começam nessa fase, nos primeiros dias, com ou coriza nasal ou com dor de garganta. Tá? E também é uma característica dessa doença nesses primeiros dias aparecer a anosmia. Então, a anosmia, que é a perda do olfato e do paladar, tá? É muito importante e é um sintoma bem característico que aparece nesses primeiros dias. E, geralmente, a pessoa que vai evoluir com Covid leve, ela vai ter sintomas entre 3 a 5 dias e depois ela vai começar a evoluir com a melhora desses sintomas. Depois do 5º, 6º dia, ela não tem mais febre, ela vai diminuindo o cansaço, se ela tem uma tosse, às vezes a tosse persiste um pouquinho, tá? E a pessoa vai evoluindo para melhora. A partir do 5º, 6º dia, se o paciente não apresenta melhora da febre, se o paciente persiste com uma tosse, e se ele começa a achar que ele está mais cansado e mais fadigado para fazer as coisas, é quando a gente tem que pensar num sinal de alerta. Tá? Então, até o 5º, 6º dia da doença, geralmente são os pródromos virais, são esses sintomas que a gente fala, febre inespecíficos, e a piora, o paciente tem que se preocupar a partir do 6º dia, se ele começa a não evoluir com melhora. Tá? O ideal é que a gente veja a saturação do paciente, né? O ideal é o oxímetro e o acompanhamento da saturação. Uhum. A saturação é a quantidade de oxigênio no sangue, né? Que a gente vê com aquele aparelho que põe no dedo e a gente consegue saber se o pulmão está funcionando direito ou não, né? Bom, ele se tornou um aparelho muito barato e toda farmácia tem, tá, gente? Todo mundo tem. Esses dias bateram aqui na minha porta de casa e perguntaram se eu queria comprar um. O moço estava me ensinando a usar, tá? E não era caro, não. Ele se popularizou bastante. Legal. Eu vou fazer aqui um depoimento meu, né? Eu
em setembro do ano passado, eu tive Covid, né? Covid grave, tá? Eu fui internado, fiquei 23 dias internado, 8 dias entubado na UTI, e sei realmente o quanto que essa doença realmente é grave e é complicada, né? Que realmente não é só uma gripezinha, né? Então, eu estava em São Paulo por um outro motivo, não estava aqui em Dourados, e lá em São Paulo eu comecei a ter sintomas de dor no corpo e febre. Dor no corpo e febre, basicamente isso. Não tive perda do paladar, perda do olfato, mas essa febre não melhorava e muita dor no corpo, né? Inclusive, liguei para a Renata umas trocentas vezes nesse período e fiz o teste deu positivo. No quinto dia, né, igual a Renata comentou, eu liguei para ela e falei, Renata, não melhora, a febre continua 38 todo dia, não tive melhora. Ela falou, melhor você ir para o hospital, mesmo não tendo sintoma de falta de ar, não tinha dispneia, minha saturação estava boa, mas fui para o hospital. Cheguei lá, fez a tomografia computadorizada, já estava com 25% dos pulmões bilaterais tomados, alterados, né, por processo inflamatório. E aí o pessoal falou, não, é melhor te internar para você acompanhar aqui no hospital internado. E aí evoluí, com 3 dias internado, comecei a ter uma dispneia enorme, saturação de oxigênio caindo, e aí refizeram a tomografia, 75% do pulmão direito, 50% do esquerdo, UTI, entubado, né? Aí fiquei 8 dias no tubo, né? Até sair de lá, né? E depois a recuperação pós-Covid foi bem difícil, né? A gente comenta isso depois, mas mais para relatar isso daí, né? E dizer que não tem lógica de você pegar a doença, como vai acontecer. Lá na minha casa todo mundo se contaminou, eu, minha esposa, minha cunhada, meu irmão, minha mãe, e cada um teve uma evolução totalmente diferente do outro, quer dizer, com a mesma cepa, porque a contaminação foi familiar, né? Eu fiquei grave, minha mãe ficou gravíssima, faleceu de Covid, né? Ficou 33 dias entubada na UTI. Meu irmão teve até sintomas fortes, mas não precisou internar. E a minha cunhada e a minha esposa praticamente não tiveram sintomatologia quase nenhuma, né? Pouquíssimos sintomas. Então, você realmente não sabe como que você vai evoluir, né? Se você vai ter uma Covid leve ou se você vai ter uma Covid grave, mesmo com a mesma cepa do vírus que estava ali no ambiente familiar. Então, acho que esse depoimento é importante e queria que você comentasse isso, né, Renata? Vamos lá. Assim, a Covid, ela é uma doença, assim, que de todas as doenças que eu tratei, olha que as minhas doenças não são fáceis, né? O Fábio sabe, né? Não são nada fáceis, são doenças sociais. Então, assim, eu acho que a parte mais impactante é essa história que o Fábio contou, né? Que ela é uma doença que acaba cometendo todo o núcleo familiar, né? Porque a gente se cuida na rua e em casa, assim, jogue a primeira pedra, né? Quem não chega em casa, você cansou de máscara, né? Eu tenho criança, então, assim, essas histórias de famílias e famílias inteiras que foram contaminadas, pessoas que foram, né? Então eu falo que é uma coleção de histórias tristes para contar, né? E a gente nunca contou, eu nunca falei para tantas mães, né? A gente nunca falou para tantas mães que morreram, a gente nunca viu tantas, né, histórias assim de famílias tristes. Então essa é uma doença muito triste, porque é uma doença que além de, né, a gente tem essa insegurança que o Fábio falou, você não sabe qual você vai ser. Você não sabe se você vai ser o que não vai sentir nada ou se você vai ser o que vai para o tubo, tá? Então, só o tempo diz, né, qual é a evolução. A maioria a gente sabe que a evolução é benigna, mas, na verdade, não há nenhum tratamento até agora que possa evitar a evolução para os casos graves, infelizmente. O que a gente pode fazer é o monitoramento, tá? Então, às vezes, mais importante do que um remédio que você tome é esse monitoramento, né? Por exemplo, no 5º dia, o Fábio, olha, eu já não tô bom. Então, você tem que ir, né? Então, às vezes, a pessoa, ela
né, principalmente a pessoa com menos conhecimento, ela, não, eu tô bem, eu não preciso. Então, ela demora um pouco mais para procurar ajuda, né? Então, assim, o uso das medicações, independente de que medicação, e eu não quero nem entrar nesse mérito da questão, mas o uso de uma medicação que você acha que está fazendo efeito com você, você acha que você vai melhorar. Então, a gente também tem visto um atraso na procura. Nessa segunda onda, eu tenho visto que as pessoas estão chegando mais graves no hospital. Porque no começo, na primeira onda, elas estavam com mais medo. Então, elas rapidinho iam para o hospital. Então, a gente já internava, já fazia as medidas e ela já tinha uma resposta. Agora, as pessoas estão chegando mais tardiamente, então com sintomas mais graves. Aí é mais difícil de reverter mesmo. Com certeza. E a gente tem visto, né, Renata, que é uma doença que está muito relacionada à reação do organismo, né? É uma doença que a COVID grave, ela é uma reação inflamatória exacerbada, né? É o organismo da pessoa que reage de uma forma exacerbada e causa esses problemas vasculares, né? Trombose e a inflamação pulmonar. Acho que até isso explica um pouco porque as pessoas têm tanta variação de gravidade, né? A resposta individual de cada um, a resposta inflamatória individual de cada um ao vírus, né? Eu acho que esse é um dado importante também antes da gente comentar. Eu tinha um professor na residência que ele falava assim, que a doença infecciosa não tem quem quer, tem quem pode. Tá? Uhum. Então, o nosso sistema imunológico realmente está muito relacionado. Muitas doenças infecciosas têm isso. Então, até o 5º, 6º dia, o vírus está se replicando e o nosso organismo está reconhecendo o vírus. Então, a gente reconhece, não é de imediato que a gente cria uma resposta imunológica, por isso que demora alguns dias. Não nesses primeiros dias tem uma maior concentração de vírus. Quando o nosso organismo começa a criar uma resposta imunológica, ele quer matar o vírus. Só que na hora de matar o vírus, ele também mata a nossa célula. E esse vírus, no caso, ele fica dentro da célula do pulmão. E aí o nosso próprio organismo acaba matando ali, né? Matando todas as células, levando a essa lesão grave. E aí a gente tem que, como uma cicatriz na pele, eu tenho que esperar, né? Eu cortei a pele, fez a casquinha, tem que esperar, né? Então acontece a mesma coisa. Enquanto está cicatrizando o pulmão, geralmente é quando precisa do oxigênio, quando precisa dessas manobras, fisioterapia, muito importante. No tratamento da Covid-19, a gente fala pouco, mas fisioterapia é fundamental. Para vocês terem uma ideia, olha, eu tenho 45 anos, não tenho nenhuma comorbidade importante, a não ser uma asma controlada, que era uma asma que eu tinha mais problema na época da adolescência, né? E saí do hospital com uma atrofia muscular que eu não conseguia andar, tá? Eu saí do hospital andando de andador, para vocês terem uma ideia, tá? Foi 1 mês fazendo fisioterapia todo dia para voltar a conseguir ter uma vida normal, tá? Muscular falando. A questão pulmonar levou 3 meses para eu voltar a ter uma capacidade respiratória parecida com o que eu tinha. Hoje, com quase 6 meses após a minha alta no hospital, que eu estou com a minha capacidade respiratória próxima do que eu tinha antes da Covid, tá? Então, essa recuperação pós-Covid não é fácil. Ela é difícil, ela é dolorosa e ela depende de muita, muita, muita dedicação e esforço e tem pessoas que sofrem muito mais do que eu nessa recuperação. Isso é uma verdade, né? Então, os pacientes, como é uma doença que consome muito, a UTI consome muito o paciente, né? A pronação. Então, a gente chama até de miopatia do paciente crítico. Então, realmente perde todos. Para o seu corpo viver, ele foi consumindo o seu músculo, né? Então, olha só como que o paciente na UTI é um paciente grave, né? Então, na verdade, ele vai se consumindo para se manter ali, tá? Então, o Fábio é um vencedor, né? O Fábio é um vencedor aí. Com certeza. Foi uma luta, foi uma empreitada muito complicada, mas graças a Deus eu estou aqui, forte, bem,
para poder contar essa história e alertar as pessoas do que eu passei, de como foi essa situação, de como foi essa recuperação, né? Então, realmente mostrar que não é fácil. Bom, Renata, a gente já falou um pouco disso, eu acho que a gente tem que falar agora mesmo da questão da vacina, né? Nós estamos vivendo a campanha nacional de vacinação contra a Covid, a gente sabe que ela não está na velocidade ideal que a gente gostaria que ela tivesse, mas estão vacinando e agora estão vacinando praticamente 1 milhão de pessoas por dia, né? Eu sou um grande defensor de vacinas, aí trabalhando como médico, como rotariano, né, que já dei muita palestra sobre a importância de vacinação, e você nem se fala, né, o tanto que você trabalha com vacina no seu dia a dia. Então, eu acho que a gente tem que falar um pouco da vacinação, da importância da vacinação, né, da segurança das vacinas. Eu acho que esse acho que é o principal objetivo dessa nossa discussão de hoje, né? Eu acho que é aí que a gente vai conseguir esclarecer mesmo essa grande quantidade de pessoas que estão nos assistindo aí, para a gente poder falar um pouco sobre a vacinação da Covid. Eu vou falar um pouquinho do nosso programa de vacinação do Brasil e das vacinas que a gente tem no Brasil, né? Eu vou focar nisso. Então, há um plano nacional de imunização, né? Que ele começou numa velocidade mais lenta e agora ele tomou forma e está um pouquinho mais rápido. Então, qual é o objetivo? A primeira coisa que a gente tem que entender, a política de vacinação é uma política de saúde coletiva. Então, ela leva a saúde de toda a população e não a saúde individual. Então, o pensamento é um pensamento coletivo. Então, qual foi o pensamento do Brasil? Foi o seguinte: primeiro, vamos vacinar as pessoas que morrem mais para proteger quem está morrendo, tá? As duas vacinas que a gente tem no Brasil, qual que é o principal objetivo dessas vacinas? Protegerem a população para não morrer de Covid. Essas vacinas, elas não são capazes de diminuir a transmissão. Depois eu vou falar disso, mas é para você não morrer. Então, começamos a vacinar os idosos e os profissionais da área da saúde, tá? A gente começou a vacinar esses dois. Saiu, inclusive, agora, acabou de sair um estudo que nessa grande onda de fevereiro, março e abril, que a gente está entrando com aumento de número de casos e óbitos, não houve uma segunda onda nos profissionais da área da saúde. A maioria dos profissionais da área da saúde foram vacinados em janeiro e fevereiro, antes dessa grande onda. Então, os profissionais estavam protegidos, os profissionais tiveram menos casos, tá? Então, esse foi o objetivo inicial da vacina e esse objetivo foi um tanto atingido até agora, tá? Porém, esse tanto de vacina que a gente fez não vai impedir o vírus de circular, tá? Circulação viral é uma coisa, vacina é outra. Tá? As vacinas que a gente tem aqui, elas não previnem a transmissão, elas previnem as formas graves. Então, mesmo as pessoas que são vacinadas, elas têm que usar máscara, elas têm que fazer o distanciamento social, porque elas podem transmitir e passar para alguém. Essa é a primeira coisa para a gente entender. Agora, a gente está entrando na segunda fase da campanha de vacinação, que é a fase da gente fazer o quê? Que é da gente tentar vacinar a maior parte da população, que são as pessoas que têm comorbidades, que a gente sabe que também são mais graves. Então, a gente já foi nos idosos, agora a gente está descendo as idades, e o objetivo é chegar a vacinar mais de 50% a 60% da população. A gente vai poder ver um resultado de diminuição de transmissão da doença quando a gente tiver mais de 60% da população vacinada, com 2 doses. Hoje, no Brasil, a gente tem cerca de 2% a 3% da população vacinada, com 2 doses. Com 2 doses. E cerca de 10% com 1 dose, tá? Essa visão, né, da vacina como um ato coletivo, eu acho que é uma das coisas mais importantes que a gente tem que falar mesmo. É aquela história, né? Eu nunca esqueço numa época que a gente estava tendo a campanha da vacinação do sarampo e que um
Um companheiro meu lá do Rotary veio me perguntar, nossa, mas tá tendo sarampo aqui, e como é que eu protejo o meu netinho de 3 meses que não pode tomar vacina, né? Porque como é que posso proteger ele? A única forma de proteger ele é todo mundo à volta dele estar vacinado. Então, quando você se vacina, você não está só se protegendo. Você está protegendo as pessoas que não podem se vacinar. Porque sempre tem pessoas que têm contraindicações à vacina. Então, esse é um pensamento que a gente tem que ter, né? Que a vacinação e a vacina, ela só funciona se a grande maioria da população tomar a vacina. Você fazer o bloqueio da transmissão viral, né? E isso ainda vai demorar um pouquinho no Brasil, mas se a gente não colocar a mão na consciência e realmente tomar a vacina, a gente não vai conseguir chegar realmente nessa posição, né? Vamos pegar algumas perguntinhas aqui, Renata, e a gente vai seguindo aqui, ó. Tem uma aqui. Qual a conduta médica em relação a gestantes e vacina contra o Covid? Essa é uma pergunta muito boa, tá? Então, assim, todos sabem, né? Isso aí já é bastante discutido, que a gente são vacinas que não foram testadas em todas as populações. Então, as 2 vacinas que a gente usa no Brasil, elas não foram testadas o suficiente em gestantes para a gente saber a proteção, tá? Porém, principalmente a Coronavac, a gente sabe que a forma dela, que é um vírus inativado, é uma forma muito segura, é uma vacina, né? E na gestante, a gente usa muitas vacinas inativadas, com esse mesmo método. A gente usa DTPA, tá? A gente usa outras vacinas inativadas e que tem um sucesso. Então, na verdade, foi liberado a Febrasgo, né? Como a gente não tem estudo, acaba sendo uma indicação de especialista, né? Então, a Febrasgo, né, fez uma nota indicando que entre o risco e o benefício que você deva fazer a vacina, eu acho que uma coisa importante na medicina é pensar no risco-benefício, né? Qualquer coisa que eu vou dar para alguém, eu tenho que ter mais benefício do que risco. Então, a Febrasgo, a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, entendeu que tinha mais benefício do que risco e indicou, tá? Muitas gestantes se vacinaram, não teve um aumento de reação nas gestantes, principalmente para a Coronavac. Mas hoje é uma decisão entre a gestante e o médico, né, que coloca os seus pontos de risco. Eu vou dar um exemplo, né? A vacina da AstraZeneca, vocês já devem ter ouvido, a da Covid não. Mas a da AstraZeneca, saiu algumas notas de que ela podia estar associada a fenômenos tromboembólicos, né? Então, saiu há 2 dias, saiu uma nota europeia. Então, foram assim, se eu não me engano, foram 60 casos de trombose do seio cavernoso em 250 milhões de doses aplicadas. Assim, era cerca de 1 a 2 eventos adversos para cada 100 mil pessoas. Então, foi um evento adverso observado, foi um evento adverso muito raro observado e que está sendo estudado. Então, se você perguntasse para mim, você vai no meu consultório gestante, senta na minha frente e fala: eu devo tomar a vacina do Covid? Primeiro, eu acho que tem que ver o grau de exposição, né? Aí uma profissional da área da saúde que não pode parar de trabalhar, é uma pessoa do comércio que não vai parar de trabalhar. Então, o risco dessa pessoa é importante ser avaliado. Qual é o risco de grau? Não, eu posso ficar na minha casa quietinha. Eu não vou sair minha gravidez inteira, eu vou ficar em casa. Então, esse risco da pessoa é importante a gente avaliar. E o tipo da vacina. Com esse alerta de ter esse risco de trombose com a vacina da AstraZeneca, eu passo a orientar fazer a Coronavac, né? Se torna mais segura, que a gente sabe do risco de fenômenos tromboembólicos em gestantes, né? E a gente sabe que pode acontecer. Então, eu indicaria, por exemplo, a Coronavac nesse caso de gestante. Falaria para tomar, mas tomar Coronavac. Deixa eu fazer um comentário, porque eu até li uma reportagem hoje sobre esses eventos tromboembólicos, né, da vacina de Oxford. E eu até anotei uns dados aqui interessantes para a gente falar, que eu vi um monte de gente falando que estava com medo, preocupado, né? Então, eu peguei aqui dados de toda a Europa. Foram 222 notificações de trombose em 34 milhões de vacinados, o que deu 0,0006%. 6 pacientes a cada milhão. Aí eu fui fazer um levantamento, né? Pra você ter uma ideia, anticoncepcional tem em torno de 200 casos por milhão de trombose. Exato. Então quer dizer... Eu ia comentar quer dizer, falar anticoncepcional dá mais, mas tudo bem.
É mais perigoso você tomar anticoncepcional do que tomar a vacina. Então, acho que esse é um dado importante, né? A gente tem que dizer que toda vacina, toda medicação, ela tem risco. Sempre pode ter um efeito colateral. Agora, você tem que pesar nesse negócio. Você compara com uma coisa comum, que todo mundo, que muita gente toma e não enxerga perigo nisso, né? Então, eu acho que esse é um dado importante para a gente colocar. Mais uma perguntinha aqui, Renata. Quer completar alguma coisa? Não, pode falar. Não. Já tomei a primeira dose. A segunda dose pode ser de outro fabricante? Não pode. A resposta para essa é não, tá? Uma vacina tem um mecanismo de imunizar totalmente diferente da outra. Aí a segunda dose, ela é feita para fortalecer a primeira, né? Como se fosse um upgrade. Eu dei a primeira, estimulei o sistema imunológico, e agora eu vou dar a segunda para ele ficar bem forte. Então, para eu fazer isso, tem que ser o mesmo produto, tá? Não pode fazer essa inversão. Uhum. Tem mais uma aqui. Quando sei o momento certo de procurar ajuda no hospital? Eu acho que esse é o momento mais delicado da Covid-19 mesmo, tá, gente? Então, assim, a minha indicação é quem puder ter, né? Quem puder pegar emprestado, ir no hospital, ter um saturômetro em casa e olhar 3 vezes por dia, e aquele número tem que estar acima de 95%. Tem um número lá que aparece, tem que estar acima de 95%. Tá? Então, existe o fenômeno da hipóxia silenciosa. Alguns pacientes parecem bem e estão com bastante hipóxia. Tá? Então, o ideal seria fazer esse monitoramento 3 vezes ao dia, tá? Principalmente entre o 4º e o 8º, 9º dia. Tá? Mas eu indicaria, se no 5º dia você tiver com sintomas muito fortes, você procure o médico. Entendeu? Você consegue esperar 5 dias. Se no 5º dia ainda está dando febre e você não está saindo da cama, procure um médico. Procure um médico. Aqui mais uma pergunta interessante aqui. Por que algumas pessoas têm reação após a vacina? Febre, dor no corpo, dor de cabeça e outras não sentem nada. É o nosso sistema imunológico, né? Então, assim, a gente já sabe que a vacina da Oxford dá muito mais reação, as pessoas que estão tomando, mas é uma reação que a gente chama benigna. Essa reação das primeiras 48 horas da febre, dor no corpo e mal-estar, o que é isso? A febre, o mal-estar, ela é a reação do corpo combatendo aquele vírus. Então, o que acontece? A vacina, ela vai te dar um vírus morto. Aí o seu organismo vai fazer a resposta imunológica. E essa resposta vai dar os sintomas. Então, ter os sintomas não é ruim, porque quer dizer que o seu sistema imunológico está respondendo. E do mesmo jeito que tem gente que não sente nada e o outro vai parar na UTI, tem aquele que durante a vacina não vai ter reação nenhuma e vai ter aquele que vai ter uma reação muito forte. Tá? Então, é semelhante ao que acontece com a doença mesmo. E até porque a Oxford, ela dá mais reação porque ela usa um vírus vivo, não o vírus Covid, né? Mas você verdade, usa um vetor, né? Um vetor viral, um vírus vivo, né? Acho que isso pode explicar, ou não? Assim, como que funciona? Ela é assim, ó. Ela é o que a gente chama o spike, vocês já devem ter ouvido esse nome. É uma espículazinha do vírus. Então, é o espinhozinho que o vírus tem. Aquele espinhozinho, ele pica a nossa célula e entra dentro da nossa célula, tá? Vou tentar explicar assim, para explicar da maneira mais simples possível. Pegaram esse espinho, que é o que entra na célula, que é o que faz a resposta imunológica, e colocaram num vírus bem bobão. Sabe? O vírus, ele é bem bobão, aí botaram essa espícula lá. E aí o que acontece? Essa espícula, ela é a maior estimuladora do nosso sistema imunológico contra o Covid. Então, na verdade, eu coloquei bastante do pedacinho que estimula muito, entendeu? Então, a estimulação fica muito grande para o sistema imunológico. Então, se a estimulação é muito grande, tanto que a resposta imunológica acaba sendo melhor dessa vacina também. A vacina do vírus inativado, que é a Coronavac, né? Interessante, muito bom. Vamos pegar mais algumas aqui. Essa aqui é interessante porque essa aqui tem muita gente que tem até me perguntado sobre isso, acho que a gente pode até fazer uma discussão sobre isso. Adianta fazer IgM e IgG para ver se estou imunizada após a vacina? Não adianta, gente. Não adianta, tá? Porque assim, a resposta imunológica ela é complexa.
ela não é só IgG e IgM, tá? Então, na verdade, esse IgG e IgM que a gente dosa é para saber se você teve Covid. Eu não sei se aquele anticorpo ele é responsável pela resposta completa do organismo para você não ter, entendeu? Então, eu não posso chamá-lo de anticorpo neutralizante, tá? Saíram no mercado alguns anticorpos neutralizantes do SARS-CoV, mas você pesquisa no PubMed mesmo em alguns lugares, você ainda não acha valores de referência adequados para isso. Então, na verdade, o indicado é você tomar a vacina, não fazer nenhuma sorologia e continuar fazendo seus cuidados, tá? Essa é a indicação. Isso o pessoal tem comentado muito. Inclusive, várias pessoas têm me perguntado sobre isso, e a gente vê que até porque não tem estudo, né? Que comprova se vira, que não vira, e se virar, se você está imunizado, se não está. Então, realmente, é interessante não fazer, porque só vai dar... Vai dar uma falsa sensação de segurança. Se você tiver positivo, você vai ter aquela falsa sensação de segurança que você não precisa se proteger. E isso é muito perigoso. Sim. E se der negativo, você também pode ficar morrendo de medo, achando que não imunizou e você pode estar imune. Então, não adianta muito, né? Aqui, nós estamos em plena campanha de vacinação da gripe, né? E até eu estava conversando com o pessoal, pouquíssima gente está indo tomar vacina da gripe. Eu estava conversando com uma enfermeira amiga minha, disse que o movimento está baixíssimo. Mas aí o pessoal está perguntando, pode tomar a vacina da gripe junto com a do Covid? Tem que dar um intervalo? Pode tomar entre a primeira e a segunda dose? Tem que tomar uma primeiro, depois a outra? Eu acho que essa é uma discussão muito importante para a gente debater aqui. Então, assim, primeiro, a vacina do Covid é uma vacina com poucos estudos. Então, ela não deve ser aplicada com nenhuma vacina. Então, o dia que você vai tomar a vacina do Covid é a vacina do Covid, tá? Não deve ser tomado com nenhuma, nem da gripe, nenhuma vacina, porque não há estudo sobre isso. Então, a gente não deve usar com nenhuma vacina. O intervalo entre a vacina do coronavírus e a vacina da gripe deve ser no mínimo de 15 dias, tá? Entre uma e outra. Então, vamos fazer o exemplo da Coronavac. Então, a pessoa conseguiu tomar a Coronavac lá no posto hoje. Aí, a Coronavac, ela tem que tomar depois de 4 semanas. Então, o que ela pode fazer? Ela tem duas opções. Tomar a Coronavac, esperar 15 dias, tomar uma dose de influenza, 15 dias ou 21 dias, tomar a segunda dose da Coronavac, tá? Ou ela pode tomar a Coronavac, depois 4 semanas toma outra da Coronavac e só depois ela vai tomar da influenza. Completar o esquema da Coronavac, tá? Aí, isso aí depende do quê? Depende também de como você vai conseguir a vacina, né? Então, eu consigo a da Coronavac, aí eu tomo mais uma, espero 15 dias e tomo a da gripe, né? Já a da Oxford, entre a primeira e a segunda dose, são 3 meses. Então, aí, com certeza, eu tenho uma boa tranquilidade para tomar da gripe no meio. Então, eu posso esperar um mês do coronavírus e tomar da influenza. Tá? Então, o que a gente não indica é tomar no mesmo dia. E esperar pelo menos 15 dias entre qualquer vacina depois do coronavírus, esperar pelo menos 15 dias. E outra coisa que eu acho que, aproveitando esse gancho, né, que a gente tem que dizer é que a importância de se tomar a vacina da gripe agora também, né? Porque a gripe, se você pega a gripe, você não sabe se aquilo é corona ou não, né? Os sintomas se sobrepõem. Então, você tomar a vacina da gripe é muito importante, né? Porque, até para não ter a dúvida, isso é corona, isso não é corona, como que isso está influenciando, né? Então, eu acho muito importante isso. E além também porque os hospitais estão tudo abarrotados, se você pegar uma gripe, tiver uma complicação, você não vai ter leito também. Então, eu acho que a gente tem que bater muito na importância da vacinação pelo influenza, né? Não deixar de tomar essa vacina também, né? O principal diagnóstico diferencial do coronavírus é a influenza grave, né? São duas doenças bem graves, elas se confundem mesmo. Então, assim, inclusive, é muito importante, assim, existem alguns estudos que estão até demonstrando uma reação cruzada entre as vacinas, né? Quem tomou vacina de influenza tem uma certa proteção para Covid grave,
tá? Então tem alguns estudos já nesse sentido e eles têm com algumas outras vacinas, tá? Porque a hipótese teórica disso seria porque uma vacina estimula seu sistema imunológico como um todo, né? Não só para aquela doença, então poderia diminuir a gravidade de outras. E assim, você mesmo, Fábio, contou quanto foi difícil a sua recuperação, né? Eu acredito que você não gostaria de pegar uma influenza agora. Então tem isso também, né? A gente que já teve doença, então te previne de outras complicações de quem já teve Covid, né? Então ele previne, né, de doença agora, de você ter que ir no hospital. E realmente a gente não sabe quanto que tá a circulação, né? Então vai haver a circulação. E a circulação da gripe começa agora, que começa a esfriar entre abril. Tá? Então é uma vacina muito importante que pode te ajudar a prevenir de infecção respiratória. Inclusive a vacina de influenza, ela previne morte em idosos, né? Tem vários estudos falando que há uma prevenção de mortes por pneumonia em idosos tomando a vacina de influenza, né? Então isso acho que é muito importante a gente lembrar disso aí. Tem uma pergunta aqui que fala mais da questão de sintomatologia, né? Se a pessoa pode evoluir mal, mesmo sem ter tido febre, algum sintoma assim mais grave. Existe isso ou normalmente não? Então, é muito raro, porque assim, essa segunda fase da doença, ela está relacionada com a resposta inflamatória do organismo. Então, a resposta inflamatória vai dar febre, vai dar esses sintomas. Então, é muito raro que o paciente evolua com isso sem ter outros sintomas. Tá? Então, geralmente, ele não consegue andar, ele tem muita febre, ele está muito acamado. Legal, vamos ver mais uma pergunta aqui. O Brasil se tornou uma fábrica de variantes do vírus pelo descontrole da pandemia. Corremos o risco de uma mutação que fuja totalmente das vacinas existentes? Olha, essa eu vou deixar para Darwin responder, né? Tá certo. Boa resposta. Assim, na verdade, a gente está estimulando a seleção natural, né? Porque funciona assim. Da onde que veio essa variante, né? Então, essa variante nova no Brasil, por exemplo, ela é mais transmissível. Então, no Brasil, ela começou a ver que ela estava com dificuldade de transmitir. Então, como ela transmite mais que a anterior, ela começa a tomar conta, né? Ela começa a dominar. Então, o que acontece aqui no Brasil, eu brinco com meus alunos, eu tento explicar isso como uma nuvem de gafanhoto. Vamos imaginar que cada pessoa tem 4 gafanhotos na sua cabeça. Então, se a gente está longe um do outro, só tem uns gafanhotos ali, né? Se a gente começa a ficar muito junto, vai juntar muito gafanhoto, certo? Eles vão começar a se bater. Aí a gente vai começar a ter mais doença e o vírus vai começar a se replicar mais. Então, quanto mais densa a nossa nuvem de gafanhoto, maior a chance de eu criar uma mutação. Então, a mutação, essa nuvem densa de gafanhoto é como se fosse a circulação viral. É uma brincadeira para eu tentar explicar o vírus circulante que a gente não consegue ver ele, né? Então, a verdade é isso. Se a gente continuar mantendo uma alta circulação viral, aumenta a chance de mutação. Aí, eu vou vacinando devagar. Conforme eu vou vacinando devagar, aí o vírus já vai ficando resistente, porque daí começa a ter pessoas que estão vacinadas no meio de pessoas não vacinadas. Então, provavelmente, uma mutação que é resistente à vacina vai começar a prevalecer ali. Então, se a gente continuar fazendo mais ou menos o que estamos fazendo, podemos criar, assim, cada vez mais cepas, tá? Então, agora, com a aceleração da vacina, eu tenho esperanças de que a gente pare disso acontecer. Mas, infelizmente, não é uma coisa fora da realidade, não é uma coisa impossível de acontecer. Sempre que o vírus está muito disseminado, a chance dele ter mais mutações é maior mesmo, né? Tá perguntando se a pessoa é alérgica a alguma coisa, tem algum tipo de alergia a algum medicamento, se pode ter alguma reação cruzada com a vacina, tem algum tipo de alergia que pode estar relacionado com ter alergia ou ter algum problema com a vacinação?
Geralmente não, tá? Essas vacinas que a gente está usando aqui, não. Tá? Então, a gente não usa... Geralmente, as alergias alimentares estão relacionadas a mais alergias nas vacinas, tá? Então, são alergias ao ovo e leite, né? Então, algumas vacinas, elas têm derivados de leite e derivados de ovos na sua composição, tá? Por exemplo, febre amarela tem derivados de ovos. Essas duas vacinas que a gente usa, elas não têm derivados de leite, não têm derivados de ovos, tá? Então, não é uma vacina, tá? A não ser que você tenha, assim, ela só é contraindicada para quem tem um grau muito alto de alergia a outra coisa, né? Uma pessoa que já desenvolveu um quadro de Steven Johnson, um quadro de reações alérgicas graves, aí a gente indica tomar cuidado. Mas não há nenhuma, principalmente em relação à alergia alimentar, não tem problema. Uhum. Estão perguntando aqui entre efetividade, né, das vacinas, se qual que é mais efetiva, qual que é melhor. Acredito que não sei se como é que você enxerga isso daí. É. A efetividade em relação a gente falar, a efetividade de não pegar a doença, né? Vamos falar para não pegar a doença. Uhum. Então, essa efetividade da Coronavac, ela é em torno de 50, 55%. Em relação à AstraZeneca, ela é em torno de 70%. Então, a AstraZeneca é um pouquinho mais potente, tá? Só que a gente ainda tem que fazer algumas melhores análises. Saiu uma análise da USP agora, falando, né, dessa segunda onda aí dos funcionários da USP, houve uma redução de 73% nos casos dos funcionários, tá? Então, esse também é um dado importante, né? Um dado, tem as duas vacinas misturadas, né? Porque eles não separaram. Mas é um dado importante aí, 70%. Legal. Posso pegar Covid mais de uma vez e fica mais grave na segunda vez? Como é que é isso? Como é que está essa questão da reinfecção, Renata? Tá? Então, a reinfecção já é uma realidade, um cotidiano, tá? Então, a gente viu muitas pessoas com reinfecção, tá? E também tem um artigo em press release, que a gente chama, que é um artigo pré-print, né, antes de sair. Tem um artigo brasileiro de UTI que está correlacionando os casos de reinfecção evoluindo com maior gravidade, tá, gente? Então, talvez, como a gravidade da Covid-19 é relacionada com a resposta imunológica, né, na segunda vez a resposta imunológica pode ser mais exacerbada e você pode ter sintomas mais graves, sim. Então, a gente tem que continuar, né, se cuidando. E aquela máxima que a gente tinha antigamente de, eu já peguei, não existe mais, tá, gente? Cuidem-se, usem máscara e se protejam. Uhum. Bom, aqui é uma... Eu vou fazer a pergunta porque estão insistindo bastante aqui, mas não vamos entrar muito nisso, porque eu acho que é um caminho meio espinhoso. Mas simplesmente uma resposta mais curta. Tá? Tratamento precoce existe? É eficaz? Na verdade, o tratamento precoce... O que seria um tratamento precoce? Seria a gente tentar adiantar alguma coisa para a pessoa não evoluir com gravidade, certo? Essa seria a minha visão. Você dá. Então, assim, existe alguma medicação, algum remédio que eu tome, que foi comprovado que se eu tomar, eu não vou evoluir para a gravidade? A resposta é não. Ainda não há. Não quero dizer que não exista. Eu estou falando que até agora ainda não há nenhuma comprovação. Então, foram feitos alguns estudos e não conseguiu essa correlação. Quem tomou isso não evoluiu para a gravidade. Tá? Essas associações, então, elas nunca foram testadas, tá? Então, a gente não pode afirmar que isso funcione, tá? E a gente tem que tomar muito cuidado com a automedicação, né? Então, esses dias eu estava falando, inclusive, sobre a dengue, por exemplo, nos primeiros 5 dias de dengue é muito parecido com Covid. E teve muito caso de dengue que eu peguei aqui como Covid, tá? E a gente viu bastante. Então, por exemplo, uma medicação AS e anticoagulantes são medicações que às vezes eles usam no tratamento precoce. Tá? Então, você tem que tomar cuidado de não fazer o uso dessas medicações sem a comprovação da doença. Já pensou se você tem dengue? Dengue é uma doença que sangra. Aí você toma um anticoagulante ou um AS, tá? Então, eu estou medicando errado, então eu tenho que tomar cuidado com os efeitos adversos, tá? Então, assim, o tratamento precoce, para mim, é o monitoramento do paciente. É você saber a hora certa de intervir para que ele receba o tratamento adequado,
tá? Então, isso é o mais importante. Então, eu tenho visto muito as pessoas que tomam medicação, independente de ser prescrito por médico ou não, como você está tomando medicação, você tem a falsa sensação de segurança de que você está sendo tratado. Então, essa pessoa, ela tem uma resistência maior de ir ao hospital. Então, quando ela chega no hospital, ela chega numa gravidade maior, tá? Então, isso é relato do Brasil inteiro disso tá acontecendo. Então, a gente tem que tomar cuidado de não confundir, assim. E o ser humano, gente, o ser humano, ele quer tomar um remédio, assim, não é uma crítica a ninguém. Eu também quero, eu também queria que tivesse um remédio que falasse adianta. Mas, infelizmente, a gente não tem. Então, tem que tomar cuidado com isso. Não tem nenhum protocolo, tudo isso que é feito com base teórica, entendeu? Não há uma base prática. E a medicina é assim, um monte de coisa que a gente testa na teoria, a hora que a gente vai usar na prática não funciona, tá? Então, infelizmente, a gente não tem dados suficientes para dizer que isso funcione e para que a gente possa usar isso para todos os pacientes. Por isso que é uma controvérsia, porque realmente é uma controvérsia. Por isso que um vai falar uma coisa e outro outra. Eu até vou colocar um pouco da minha opinião também nisso daqui, que eu acho o seguinte, a principal coisa, a diferença entre você receber uma prescrição do seu médico e você querer tomar a medicação por conta própria. Eu acho que esse é o maior problema. A minha maior crítica, minha, pessoal, agora estou falando eu como Fábio Rocha Lemos, como médico, tá? É das pessoas que estão tomando essas medicações por conta própria, em dosagem errada, em quantidade errada, tá? Porque elas são medicações antigas que se conhecem como usar. Se o médico estiver prescrevendo na dose certa, dificilmente você vai ter problema. Agora, se você tomar por conta própria, em dose errada, de forma errada, ou principalmente ficar tomando diversas vezes, como eu vejo pessoas tomando aí, medicação, um monte de vezes a medicação porque é preventivo, é isso que está dando problema. Então, não se automedique nunca. Eu acho que essa é a grande mensagem que a gente tem que dar, tá? Procure o seu médico. Se o seu médico prescrever, você discute com ele, veja lá, tome ou não tome, mas nunca se automedique. Eu acho que essa é a grande mensagem. Mais umas coisinhas aqui, Renata. Animais podem transmitir coronavírus? Na verdade, foi assim, não está comprovado ainda, tá? Mas foi isolado coronavírus em pets, em animais. Inclusive, em Campo Grande está sendo feito um acompanhamento de alguns animais, de donos que tiveram, tá? E existem coronavírus que infectam cachorros, assim como em gatos e humanos. O coronavírus, tá? Existem tipos de coronavírus de animais. Mas ainda não foi provado que esses animais transmitam entre si e nem pra gente. Legal. Mais uma aqui. Você acha que essa vacina vai ser anual? Nós vamos ter que tomar ela todo ano, igual a da gripe? Você já tem algum estudo sobre isso? Existe uma grande possibilidade, principalmente com essas novas variantes aí, tá? Então, na verdade, agora a gente não consegue responder nem quanto tempo a vacina dura, né? Porque agora que vai estar completando 6 meses nos voluntários, né? Então, os voluntários, eles são acompanhados, tá? Para saber se a imunidade está mantida ou não em relação à vacina. Então, na verdade, a gente não tem essa resposta ainda. O que eu sei é que até agora, passaram-se 6 meses, eles ainda têm resposta imunológica mantida, os voluntários, e por enquanto a vacina. E essa vacina que a gente tem, a Coronavac, parece, né? Saiu um artigo ontem que parece que ela é sim segura contra P1, né? Perguntaram aqui que leram que tem um artigo circulando dizendo que se você teve reação à primeira dose da AstraZeneca, não é para tomar a segunda. Acho isso um absurdo, mas vamos comentar sobre isso daí. Eu acho que isso tem que eliminar. Nas primeiras 48 horas, se você apresentou febre, mialgia, cansaço, astenia, aquele corpo mole, aquela vontade de ficar na cama, se isso durou 2, 3 dias e depois passou, você deve tomar a segunda dose, tá? Então, esse tipo de reação é uma reação esperada da própria vacina, tá? Então, não tem problema. Se você teve outro tipo de reação que não seja essa, você tem que procurar um médico e ser avaliado, sim, antes de tomar a segunda dose, tá? É uma medicação que está sendo ainda,
uma coisa nova, né? Não é uma medicação, mas é um insumo novo. Então, se passou disso e for mais do que o que eu falei, você tem que procurar um médico para a gente ver se vai ou não tomar. Legal. Aí, coronavírus é eliminado na urina e nas fezes. Isso também pode transmitir e contaminar o ambiente? Eu lembro que teve até um estudo, né, no esgoto do Rio de Janeiro, que encontraram coronavírus, mas tem alguma comprovação de transmissibilidade disso, Renata? É assim, o que acontece? A transmissão por contato, ela diminuiu bastante a força, né? Então, logo no ano passado, há um ano atrás, quando começou o Covid, a gente tinha bastante medo dele, né? As compras do mercado eram todas limpas, né? Álcool em tudo, nas superfícies. Com o passar dos estudos, a gente foi observando que a transmissão pelo contato, de você encostar e transmitir, ela diminui bastante, ela não é tão importante. E esse vírus ele pode estar inativado, a gente encontrou ele, mas isso não significa que ele seja infectante. Então, esse vírus é um vírus de transmissão respiratória. E a transmissão respiratória é uma transmissão é uma doença de alta transmissibilidade, assim, né, de pessoa a pessoa. Então, infinitamente superior o risco da gente pegar dessa maneira, né, de transmissão entre as pessoas. Uhum. E então, vamos fazer uma última pergunta aqui, que nós já estamos chegando no final. Está perguntando assim, que tipo de doenças pré-existentes podem agravar a COVID, né? Acredito que está falando também das comorbidades, né? Que excelente tipo de coisa... pergunta. Excelente, tá, gente? Então, assim, quais são os pacientes que evoluíram com maior gravidade, tá? Que os pacientes que internavam, tá? Então, tem os estudos dos Estados Unidos e do Brasil. Então, os pacientes que evoluíam com maior gravidade eram os pacientes que tinham principalmente doença cardiovascular associada, tá? Hipertensão, infarto. Exatamente, eram os pacientes que evoluíam com mais gravidade. A gente tem a obesidade como um fator de risco para a evolução, para a gravidade de Covid-19. Hoje a gente já pode falar isso com tranquilidade. Obesidade é sim um fator de risco para evoluir para a gravidade. E depois vem as doenças, principalmente as doenças pulmonares, e a insuficiência renal crônica e o diabetes. Tá? Então, essas são as principais doenças que a gente vê como comorbidades para esses pacientes. Porque como o paciente já tem algum órgão afetado, né, se ele evolui para uma doença sistêmica grave, a chance daquele órgão parar de funcionar é muito grande. Aí a gravidade dessa pessoa é maior. Uhum. Bom, eu acredito que a live foi muito boa, a gente conseguiu tirar dúvida de muita gente, né? Acho que a gente conseguiu cumprir o objetivo aqui que a gente tinha. Teve uma participação fantástica, muita gente participando, né? Agradecer aqui a participação de todo mundo. Deixa eu dar um abraço, um beijo para minha filha Isadora, para o meu filho Lucas, que mandaram mensagenzinhas aqui, um monte de coraçãozinho. Eles sempre gostam que eu falo um oi para eles aqui. E dizer o seguinte, nós aqui no Artemis, a gente agora... Nós estamos começando aqui a estar colhendo também exame para Covid, tá? Nós organizamos aqui, a partir da semana que vem, nós vamos estar colhendo tanto o PCR quanto o antígeno, tudo. Nós estamos terminando de organizar tudo aqui, né? E então, se vocês quiserem nos procurar ou quiser indicar alguma coisa, nós vamos estar trabalhando aqui com a coleta dos exames para diagnóstico de Covid. Tá? Então, é mais uma opção aí na cidade, se vocês precisarem, nós estamos trabalhando com isso, com qualidade, com atendimento diferenciado aqui no laboratório. Agradecer muito a Renata, né, pela presença dela, por ela estar aqui mais uma vez, segunda live com a gente, disponibilizando o tempo dela, né, para a gente poder falar um pouco para a população, poder passar um pouco dessa nossa experiência, desse nosso conhecimento, né, para todo mundo. Dizer que semana que vem a gente vai ter uma live sobre hanseníase com o Dr. Pedro Zanuncio, tá? Hanseníase e lepra, uma doença também que ainda existe muito e todo mundo acha que às vezes ela não existe mais, ninguém fala tanto dela. Eu trabalho com dermatopatologia, vejo tanto de hanseníase que a gente dá diagnóstico ainda aqui, hoje em dia. Dr. Pedro Zanuncio é médico dermatologista, coordenou durante muitos anos de hanseníase aqui de Dourados, né? E ele vai fazer a live comigo semana que vem, nós vamos discutir hanseníase. Gostaria de ver a presença de todo mundo aqui de novo na semana que vem. Quer se despedir, Renata, por favor?
Gente, eu agradeço sempre pelo convite. Eu acho importantíssimo a gente esclarecer a população. Eu acho que a gente está num momento muito difícil e que a gente tem informação demais e que está todo mundo confuso. E está tudo bem. Então, vamos tentar esclarecer as pessoas, tá? Então, eu agradeço muito e indico que vocês assistam a da semana que vem, porque o Dr. Pedro tem uma vasta experiência com hanseníase e vai ser muito bom. Vocês assistam. Tá, pessoal? Então, se cuidem. Nós estamos no meio de uma pandemia. Não saiam de casa à toa. Só saiam de casa quando realmente precisar. Não façam aglomeração. Usem máscara. E, na hora que chegar na sua vez, se vacinem. Tá? Eu acho que esse é o grande recado. Não se automediquem, por favor. Tem medicações aí que, tomadas na dose erradas, causam problemas graves. E se cuidem, se preocupem com as pessoas que vocês gostam, pensem nisso. Tem muita gente morrendo nesse país, no mundo, tá? Então, vamos se cuidar, vamos tentar se vacinar o mais rápido possível e vamos tomar os cuidados do distanciamento social. Acho que esse é o grande recado da live de hoje, tá? Então, pessoal, muito obrigado. Obrigado, Renata, mais uma vez. Obrigado a todos que participaram. Tivemos uma participação enorme aqui. Obrigado a todos e até semana que vem. Quer falar alguma coisa, Pablo? Fique em casa, hein? Beleza, então, pessoal. Um grande abraço e até semana que vem.